pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pingo no Y. E hoje, Túlio Freitas, estou aqui com vocês e tenho dois convidados especiais. Tudo bem, Jefferson? Maravilha, Túlio. Mais um aqui, né? Feliz demais poder contribuir, ouvir e aprender sempre aí com os nossos bate-papos, né? Legal. Jefferson Oliveira, que é nosso sócio regional. Qual região que você está, Jefferson? Rio de Janeiro, Paraná, Goiás, Distrito Federal. Só gente boa. Só gente Legal. boa. E tô também com ele, ilustre, né? Marlon. E aí, Marlon Sampaio? Bom demais estar aqui, cara. Bom demais. Vocês é sempre muito bom, tá? Independente do lugar, né? Aqui no podcast, então, é mais especial ainda. Legal. Nosso sócio regional também, atende Nordeste. O que mais? Nordeste, Minas e Espírito Santo. Regiões muito boas, muito prósperas, e o Brasil, a gente conta muito com essa expansão da IASACA, justamente para a gente apoiar Brasil adentro, Brasil afora. E o tema de hoje são temas relevantes, né? Nem tão novos, mas a gente vai falar aí um pouquinho de livre admissão, o quanto esse tema está fazendo aniversário, né? São quantos anos, Jeff? 21 anos. 21 anos. Vamos falar um pouquinho também da questão de expansão, né? Como é que é o desdobramento, né? No nosso ponto de vista, o que a gente tem visto por aí, sobre o desdobramento da livre admissão para a expansão e também naquela coisa que quase é sobrenome da expansão, que é a inadimplência. Parece que está pegando a turma, né? Acaba respingando um pouco, né, Túlio? E lembrando, né, que é muito da nossa prática discutatória, dessas andanças nossas pelo Brasil, o que a gente tem visto, ouvido dos dirigentes, do público, das agências, do próprio associado em relação a esses pontos, né? Em relação a essas questões. O que no nosso diagnóstico tem surgido em relação a esses temas aí, né? Muito legal, muito bem lembrado, e já nos faz também nos remete a trazer convidados, né? Daqui a pouco, vamos anotar nos bastidores, né, Galinho? Vamos trazer essa turma aí que tá sentindo na pele também. A gente tá ouvindo, mas vamos ver quem sente na pele. Mas enquanto isso, vamos lá. O que a gente tem visto por aí? Jefferson, a palavra é tua. O que você tem visto por aí quando a gente fala, quando o assunto é livre admissão? São 21 anos. A resolução é 3106? 3106. Que abriu, eu tô com 15 anos já no cooperativismo, pela IASACA, e aí eu vejo esse movimento acontecer lá atrás. Ele começa, quer dizer, era recém começado 5, 6 anos esse movimento, eu vi muito disso lá atrás. E como que vocês estão vendo hoje lá na ponta, na sua região, Jefferson? Legal, Túlio. Bacana para quem está tendo contato aí com o tema, né? Livre admissão. Fala, mas o que será que é livre admissão, né? As cooperativas de crédito, muitas delas, elas iniciam uma atividade, né, pensando num público específico. Então, algumas cooperativas nasceram para atender o público agro, outras cooperativas nasceram para atender o público empresarial e ficaram focadas nesse nicho durante muito tempo, né? Principalmente o agronegócio, quando nós iniciamos o trabalho no sul do país, né? E aí você tem, a partir de 2003, a possibilidade de trabalhar com outros segmentos, outros setores. E o que a gente percebe, Túlio? Você, já deu muita aula disso, né? Lá atrás, né? O chamado delay. O delay. Quanto tempo que eu demoro entre ter a livre admissão instituída na minha cooperativa para a prática diária mesmo de poder fazer negócios com esse público mais diverso. Então, o que a gente percebe é que lá atrás muitas cooperativas já vieram, né, nesse formato de trabalhar outros segmentos, mas muitas cooperativas deixaram isso um pouco ainda no tempo e começaram a fazer isso mais recentemente. E a gente vai falar um pouquinho dessas dores, desses impactos aí, como é que a gente tem percebido, mas tem um certo delay. O jeito de trabalhar é diferente, né? Diferente. É muito mais ativo. Agora, Marlon, você vive muito isso no Nordeste, né? São regiões que vieram também segmentadas do setor médico. O que você tem percebido isso lá? Como é que você tem visto? É muito nessa linha também que o Jeff traz, porque, por exemplo recente, né? Alguns amigos de Minas Gerais têm especialidade em trabalhar, por exemplo, na área médica. E, se parar para pensar, caramba, já fazem 21 anos, mas tem ainda algumas empresas que preferem continuar atuando nesse nicho. Insegurança, falta de conhecimento, ou porque tá dando certo e de repente time que tá ganhando eu não vou mexer. É líder, né? Eu sou líder, tal. Então tem um pouco de cada coisa, tá? Mas a minha leitura é que ainda, apesar de ter 21 anos já essa mudança, essa legislação, ainda existe muita oportunidade, Túlio, muita. E a gente tá falando só, por exemplo, né, em Minas e Nordeste. Imagina o resto do Brasil. Mas ainda existe muita oportunidade. Você sabe que, no meu ponto de vista, né, complementando um pouquinho do que você está trazendo, vem uma coisa da especialização.
Então eu estou no mercado que eu conheço, eu faço negócio com quem eu conheço, eu já sei as dores, os desafios e estou ali. Só que, quando a gente fala de expansão, a gente falava um pouquinho disso nos bastidores, né, Jefferson? Quando a gente fala de expansão, quer dizer, tem gente que não está podendo mais escolher, é isso. Tem gente que está lá, eu tenho lá, por exemplo, a gente atende muito cliente nosso em Brasília, que tem ali cooperativas de classes, né? Que são muito bem posicionadas, fortes, com resultado fortes. Mas elas estão em matéria de abrangência, elas estão pequenas, né? Em porte, elas são pequenas. E parece que existe uma pressão, é isso? Eu não consigo ser convicto nisso, mas parece que existe uma pressão assim, eu preciso crescer para não ser incorporado. Como é que é isso? É isso, a gente sente muito isso, até para poder ganhar força, né? Fôlego para continuar operando. E aí, com esse olhar de livre admissão, você começa a ter uma necessidade de uma maior profissionalização, né? Nos dirigentes, inclusive, né? Na formação das equipes, porque imagina, você é uma cooperativa pequena ou média e você está habituado a lidar com uma carteira de crédito voltada para o agronegócio. E agora, com a livre admissão, né, principalmente a livre admissão, você começa a atender pequenas e médias empresas. Como é que você analisa um crédito de uma pequena e média empresa se você está habituado a olhar o agronegócio? Como é que você organiza uma visita para atender um público pessoa física se você está acostumado com aquele agro? Né? Que tipo de processo de sondagem você utiliza? Óbvio, quando a gente fala de expansão e também de livre admissão, que estão correlacionados, né? Você precisa, obviamente, criar processos para isso, investir em tecnologia. Né? E muito do que a gente ouve das dores é, caramba, eu preciso crescer, ter budget, ter resultado para poder investir em mais processo e mais tecnologia. Mas enquanto isso, né, o que a gente tem percebido? É o olhar de cuidado que as pessoas precisam ter, né, para poder fazer essa livre admissão e essa expansão com maior qualidade, né? E as equipes estão sofrendo muito com esse desafio. Caramba, Jefferson, eu estava acostumado a trabalhar com o público agro, agora eu tenho que atender uma carteira PJ. Eu analisava um crédito que tinha um fomento lá com apoio do BNDES, agora é recurso próprio da cooperativa, e como é que eu analiso esse crédito, como é que eu visito, que perguntas que eu faço. Então a gente percebe essa dor, né? Esse desafio de poder ir para o novo. Né? É interessante o que você está falando, porque o gargalo me parece que volta sempre para a equipe, o desenvolvimento da equipe e até dos dirigentes, mas sim, você passou por uma fala de especialização e eu queria trazer uma contribuição que é assim, imagina que eu estou acostumado a ser especializado em atender uma coisa, de um jeito, e de repente eu preciso ser especialista naquele processo para atender aquilo, de repente eu tenho que me ver de uma forma diferente, agora eu tenho que ser generalista, então não é só uma mudança do jeito de prospectar, mas de comportamento também. É um comportamento. Então imagina outra coisa, o investimento. Quer dizer, eu tinha um posto de atendimento que ficava muitas vezes dentro de uma entidade de classe ali, e eu tinha 3 pessoas ali que atendiam todo aquele público. E de repente eu tenho que ter uma agência de rua. Já é um investimento maior, mais gente, uma estrutura maior, eu tenho que ter já uma estrutura de caixa, numerário, e o custo vai lá para cima. Tudo isso também me deixa aqui que estou indo bem, né? Me deixa aqui quentinho. E isso pode fazer parte do delay que você está trazendo. Sim, e aí o Túlio Barnum, me corrige aí também você pelas andanças, né? Muitas cooperativas optaram em fazer esse trabalho de livre admissão de uma forma mais gradativa, né? Foram de forma gradativa fazendo, outras deixaram um pouco para depois. E agora sofre um pouco mais com isso, né? Porque precisam correr, né? Pensar em carteira de crédito é algo obrigatório, né, dentro de uma instituição financeira. Atividade de risco, né? Atividade de risco é uma das atividades principais, a carteira de crédito. E hoje, se você vai diretamente se lançar para ofertar crédito para um público que você ainda não está habituado a trabalhar, o risco se torna maior. Mas o risco é quase que inevitável nesse negócio, né? Sim. Você precisa trabalhar a carteira de crédito para poder crescer, né? As cooperativas precisam, aliás, elas continuam crescendo, né? Bastante, é verdade. O dado aí, o Marco também andou pesquisando bastante dados, daqui a pouco você pode trazer também, né, Marco? Mas nos últimos 10 anos, o cooperativismo de crédito tem crescido 20% ao ano. E isso também dado essa virada de chave para poder ir para a livre admissão, entende? Então, qual a estratégia de cada cooperativa? Algumas acabaram se juntando, né, para poder ganhar um corpo maior. Uma já era especializada no agro, outra era especializada no público PJ. Vamos juntar aqui, a gente une forças, a gente consegue ganhar mais potência, né, nesse negócio. Outras tiveram que, com as próprias pernas, desenvolver mecanismos e ferramentas para poder ir para a livre admissão.
Então, Legal. grande desafio. Bom, então você está me dizendo, veja lá, e a gente percebe esse momento forte, né? O cooperativismo começa forte no sul do Brasil e tá voando hoje, né? Mas a cada 5 anos, então, dado o público, vai dobrar. Vai dobrar. Vai dobrar e aí você vira, bom, primeiro pós-pandemia, quer dizer, você ajudou muito na pandemia, emprestou muito, e agora você tem já uma preocupação aí com crédito que foi dado, quem se recuperou, quem não tá, quem tá com dificuldade já tem um desafio. A vulnerabilidade passa a ser maior, não só por conta da pandemia, como também pela expansão e pelo risco também que você vira alvo de fraudadores, né? Aí a preocupação de estar ainda mais qualificado, com processos mais redondos e com gente mais preparada. É por aí, Mário? É por aí, e olha só, escutando o Jeff, me fez lembrar aqui, Jefferson, de algumas visitas recentes, né, que a gente faz aí por esse Brasilzão. E assim, livre admissão, consigo atender um público mais abrangente, né, um segmento diferente do que eu estou acostumado. E mesmo assim existem alguns medos, mesmo dentro do meu segmento, por exemplo, poxa, eu já posso fazer outras ofertas para outras pessoas. Mas eu não tenho gente preparada para isso, ainda. Né? E o perfil do meu colaborador, da galera que trabalha aqui com a gente, é mais, por exemplo, para o público que me procura, é mais investidor do que oferecer um seguro, um cartão de crédito, um consórcio, sei lá, enfim. Então, mesmo dentro do mesmo segmento, mesmo eu sabendo que eu posso trabalhar livre admissão, ainda percebo alguns medos por falta, de repente, de uma possível especialização ou no meu perfil de contratação. Eu, durante esse meu histórico, trabalhando nesse segmento, eu contratei pessoas com perfil de conhecimento para investidor. Mas agora também posso emprestar em dinheiro. E como é que eu estou trabalhando isso ainda, né? Então, isso me fez lembrar nessas andanças aí, Jeff, principalmente na região, por exemplo, de Minas, né? Principalmente, alguns amigos trabalhando esse desejo. Pô, eu preciso me mexer, já que eu posso atuar, eu vou atuar. O mercado está me empurrando, eu preciso expandir, eu preciso ir para outras áreas. Mas se eu for, eu sei que eu vou me deparar com essa realidade. Pessoas vão precisar de crédito e não de investimento. E aí? Como é que eu recebo essa demanda? Eu vou lá me oferecer para atendê-lo, mas será que eu vou conseguir atender a necessidade dele? Sendo a minha especialidade, de repente, é investir ao invés de emprestar? Cara, isso também é interessante, assim, nessas últimas pesquisas, viu? Curioso, Marlon. Pegando aqui o dado a partir da pandemia 2020, né? As cooperativas de crédito inauguraram mais de 1.000 pontos novos de atendimento, Brasil afora, né? Hoje, as cooperativas estão com uma abrangência de 55% dos municípios no Brasil, né? Inclusive, existem 360 municípios que, se existe uma instituição financeira, existe porque tem uma agência, pelo menos, de uma cooperativa de crédito atuando lá. Então, elas continuam num processo muito franco de expansão. Durante a pandemia, enquanto o sistema financeiro tradicional expandiu a carteira de crédito em 5%, as cooperativas expandiram em quase 40%. Ou seja, elas concederam crédito no momento mais desafiador da vida das pessoas, né? Mas, obviamente, esse crédito também vem com riscos. Por que vem com riscos, cara? Olha o cenário de expansão. Eu sou uma cooperativa, por exemplo, do estado do Paraná. E agora eu tenho uma região de atuação, sei lá, no Tocantins. E aí eu preciso, obviamente, ocupar essa região. Eu tenho um planejamento estratégico que me direciona a ir para essa região. Como é que eu faço para inaugurar uma agência lá no Tocantins, tendo toda a minha base aqui no Paraná? Então você tem que pensar, obviamente, em processo, em tecnologia, mas principalmente em pessoas, né? E aí você vai trazer pessoas que, de repente, nunca trabalharam no cooperativismo, se cá no mercado financeiro, inclusive, né? Vão trabalhar públicos que muitas vezes são diferentes, com uma cultura diferente. Como é que você analisa crédito para essas pessoas? Então, quando você olha pós-pandemia, linkando livre admissão e linkando esse processo de expansão que é contínuo, 20% ao ano, você está cada vez mais indo atender um público que é desconhecido. E detalhe, a maior parte do público que as cooperativas têm atendido nessa expansão são pequenas e médias empresas, que a gente sabe, né?
Uma micro, pequena, uma média empresa, ela sofre muito mais. O cara que precisa ali, Então, né? ele sofre muito mais, uma necessidade de crédito para ter um fluxo de caixa do que, de repente, uma grande empresa. Tem mais vulnerável. Mais vulnerável. né? De repente tem menos fôlego para lidar com tudo isso. Então você tem pequenas e médias empresas, você tem um público pessoa física, que, por exemplo, nesses 330 municípios, não tinha nenhuma instituição financeira. Está aprendendo a lidar com as ferramentas do mercado financeiro agora. Né? E aí você tem também um público agro diferente. E aí você vai conceder crédito para essa turma toda. É um desafio enorme. E vou te dizer, na sua fala me passa... O Marlon trouxe agora há pouco assim... Gente, né? Então você tem um comportamento de uma cultura que eu estava dentro muitas vezes de uma empresa ou de um setor, como livre admissão. Aí vem a livre admissão, então eu era muito mais receptivo, eu atendia muito mais demandas. Né? Muitas vezes eu tinha colaboradores de 10, 15 anos de casa, na sua grande maioria. Tava quentinho ali, tava confortável. Eis que vamos para a rua, vamos, legal, começa a expandir, só que todo mundo expande junto, né? Todos os sistemas expandindo, crescendo, e aí a gente começa a ter escassez de mão de obra, e aí eu começo a trazer outras culturas mais arrojadas, mais agressivas, que eu preciso falar, poxa, peraí, como é que eu entendo, primeiramente, como é que funciona o cooperativismo? Eu como colaborador, estou chegando agora, como é que eu entendo qual é a nossa essência? Esse é um desafio. Entender é fácil. O desafio é se comportar com o que você entendeu, né? Não é porque eu te falei uma coisa que você entendeu, não é porque você entendeu que você vai fazer o que a gente combinou, né? Então tem um abismo. Então eu acho que isso também tem uma opinião própria, assim, ele pega essa questão do delay e ajuda por isso. É bastante trabalhoso, é bastante demorado. A gente atua no processo de transformação cultural na Yasaka, a gente sabe que, uma vez falando assim, vamos dar um banho de loja aqui na minha equipe, eu quero dar um tapa aqui, dar uma melhorada, né? Eu acho engraçado esse termo, melhorada, né? O que é melhorar a pessoa, né? Quer dizer, a gente sabe o quanto, né? Principalmente essas novas gerações vêm com um desejo de contribuir, de ajudar, de entender, de participar, de ter autonomia. E aí vem essa coisa assim, tá, mas eu tô indo para lá. Só que tem a galera que estava aqui dentro e fala, tá, mas eu já estava... Não é assim que faz, não é assim. Eu já estou fazendo isso aqui há 15 anos. Então, acho que esse conflito é uma coisa muito importante, né? A gente sabe o quanto as pessoas de gestão de pessoas têm que trabalhar, como o Marlon falou, já mudar o processo de contratação, né? O que eu estou trazendo aqui como? Para quê, né? Outra coisa que também apareceu para mim muito forte é quando, assim, a média liderança, o desafio da média liderança, daquele líder que está lá na ponta, que ele está distante do seu diretor, porque muitas vezes fisicamente, inclusive, né, ele tem um modelo de atuação diferente, ele ainda não conhece do negócio o cooperativismo, tem uma essência diferente, e muitas vezes ele que bate o tambor do ritmo do dia a dia. E qual o tambor que ele bate? O novo ritmo ou o velho ritmo? Como é que a gente faz uma mudança cultural na velocidade do mais rápido ou do mais lento, mano? O que a gente faz nessa hora? Cara, isso é uma dúvida, uma incógnita para muitos de nós, né? A gente costuma sugerir que a velocidade de uma equipe pelo menos até um determinado momento, tem que ser a velocidade do mais lento. Para que todos consigam ir junto e você consiga ter tempo para preparar aquela pessoa, mostrar para ele bons exemplos que estão à frente, que você consegue, é possível. Aí tem várias metodologias, várias formas de você preparar a equipe para isso, mas é importante você sempre estar atento e colocar o olhar para esse mais lento. Agora, até quando? Porque o mercado está aí, economia, muitas outras empresas, até os seus próprios concorrentes estão se movimentando, então são pressão de vários lados, né? E esse líder da média liderança, né, Túlio? Imagina só como fica a cabeça de um cara desse, falar, cara, eu tenho uma equipe, com ela que eu tenho que trabalhar, eu preciso entregar resultados, não tenho ferramentas ainda, então eu preciso das pessoas. E aí, o que eu faço? A gente ajuda bastante, claro, sem dúvida nenhuma, né? A gente ajuda bastante em muitas empresas, mas mesmo assim a gente para e se pergunta, poxa, é só isso que precisa melhorar? Eu preciso melhorar isso até que ponto, né? Que impactos isso pode gerar esse resultado para esse líder da média liderança, mas principalmente também para o colaborador dele, que também está absorvendo isso, né? Uau, você me falou um negócio que esse tema mexe muito comigo.
a gente percebe o quanto as pessoas estão adoecendo, né? Começa com uma pequena angústia. Como é que eu lido com isso? Começa com angústia. Você que está nos ouvindo aí, com certeza já passou, é um sentimento, até nos filmes da Disney agora, né? Tem lá novos personagens, ansiedade. Tá? Então, assim, a angústia está lá. Ansiedade, coração palpita. Como é que eu lido com isso? Bom, eu vou fazer o seguinte, me dê processo. Me dê um processo que eu vou controlar, comandar e punir, que é a velha guarda está acostumada a fazer. E aí começa a dar tilt. Imagina só, eu tenho que entregar, e tem mesmo, né, tem que ter resultado, mas eu tenho uma angústia que se torna burnout se eu não cuidar, quer dizer, uma série de hormônios destrutivos, e como eu sou líder, eu vou começar a pressionar a equipe. É a melhor saída, Jefferson? Pois é, aí, vamos lá, nível de missão, expansão, necessidade de crescimento. E aí eu coloco essa pressão na equipe para poder produzir, porque eu tenho um planejamento estratégico que eu preciso cumprir. O objetivo não é abraçado. Não está em discussão se o planejamento estratégico pode ou não pode ser entregue. Né? Perfeito. Precisa ser entregue. Então, pegando aqui alguns pontos que são estruturantes, né? As cooperativas precisam expandir e precisam tomar cuidado com a liquidez, com a capacidade de crédito e com a reputação, né? Para continuar expandindo. O melhor dos mundos é ter processos, é ter tecnologia, né? E o melhor dos mundos seria ter pessoas, obviamente, com as competências já todas desenvolvidas, treinadas, mesmo que à distância. Mas esse é o cenário melhor dos mundos. Muitas vezes você não tem. E aí você coloca essa pressão, né? Então, muitas vezes a pessoa está trabalhando com aquela pressão, principalmente da oferta da carteira de crédito, que é o que, de fato, muitas vezes traz o resultado mais rápido e o resultado mais sustentável para a própria cooperativa, né? E um crédito que poderia ser melhor fomentado acaba deixando de ser. Uma das coisas que eu percebo muito nas cooperativas, e até enquanto atuava em instituição financeira, o crédito bem concedido, né, tem muito mais ligação com aquele crédito que você fomenta, que você vai até a empresa, vai até o agronegócio, que você visita as pessoas, visita o projeto dessas pessoas, o sonho, e você co-constrói com elas a melhor visão de solução. Mas muitas vezes, dada a pressão, é oferta de crédito, vamos ofertar crédito. A gente tem meta para entregar, a gente tem orçamento para entregar, e a gente acaba fazendo através da pressão. Poxa, eu já não tenho talvez um processo tão bem desenhado para essa concessão. Atrelado a essa pressão, será que eu estou concedendo melhor crédito? A intenção eu não duvido, mas muitas vezes a gente acaba errando na forma. Então, será que eu estou concedendo melhor crédito? Muitas vezes, por conta dessa pressão, será que eu tenho feito a melhor análise? Então eu entendo que enquanto o processo não vem e eu não tenho tecnologia que me ajude nesse sentido, as pessoas precisam e podem ser melhor trabalhadas, apoiadas para esse processo de concessão. Então a Yasaka tem feito um trabalho muito bacana nesse sentido, né? Sim. E aí tem inúmeros atestados que comprovam isso, né, Túlio? Então, poxa, de repente eu não tenho o Dream Team. Agora começou as Olimpíadas, né? Dream Team, a seleção dos Estados Unidos ontem já deu espetáculo lá, né? No basquete. De repente eu não tenho o Dream Team ainda. Porque meu processo de expansão, eu estou precisando capacitar as pessoas ainda, trazer elas para o jogo. Mas o que eu já posso fazer para transmitir mais segurança? O que eu posso fazer para transmitir mais habilidade para essas pessoas poderem conceder esse crédito? A gente até brinca em sala de aula, né? Que na escola quem ganha os parabéns normalmente da professora não é quem faz as boas perguntas, e sim quem traz as boas respostas. Né? Então muitas vezes a equipe está lá na ponta com muita habilidade de dar boas respostas, mas tem muita dificuldade de fazer boas perguntas, por exemplo, para um potencial associado, para ofertar uma boa linha de crédito. Né? Então a gente tem contribuído muito nessa linha, Túlio, de ajudar essas pessoas a terem mais segurança, de fazer uma visita estruturada, de fazer um giro de carteira mais ajustado, né? Para sair daquela história que o Marlon falava um pouco no café antes do Pareto, né, Marlon? Cara, o que traz assim uma grande oportunidade para isso tudo que a gente vê no mercado, Jeff, dentro do que você traz é assim. As cooperativas de crédito são absolutamente responsáveis, falando especificamente de cooperativas de crédito, né, são absolutamente responsáveis por popularizar
esse crédito. O Banco Central, inclusive, tem uma pesquisa que lá eles dizem que as cooperativas de crédito são as que mais impactam as pessoas de média a baixa renda, né? Essas pessoas, por histórico, né, do nosso país, Brasil, tem pouco ou quase nenhuma instrução de como lidar com dinheiro. Como lidar com dinheiro. E quando a gente fala do público, não é só o público tomador que tem essa baixa instrução de lidar com dinheiro. Então, cara, eu posso expandir minha operação, tá aí a livre admissão, eu preciso ir para outras regiões, até mesmo regiões que eu não consigo, não tenho conhecimento de atender, e eu vou precisar emprestar dinheiro para essa galera. Essa galera que pega dinheiro comigo não tem estrutura ou emocional, ou psicológica, ou conhecimento técnico de como gerir dinheiro. Isso falando de pessoa física. Quando fala de pessoa jurídica, então, cara, não tem nem grade curricular das escolas, tem ali como que se... Empreendedorismo? Educação financeira, né? Aí você vai precisar emprestar dinheiro para essa pessoa que não tem preparação para lidar com dinheiro, ou seja, investir, seja tomar. E o meu colaborador também muitas vezes tem essa necessidade, ou pelo menos o desejo de querer saber fazer essa concessão. E isso gera, provavelmente daqui a pouco a gente vai falar sobre esse tema absolutamente importante, né? Isso gera consequências. E um grande impacto, principalmente para essas cooperativas que estão crescendo 40% ao ano. Algumas estão mesmo. 40% ao ano. É muito... A gente tem que ter muito cuidado, né, nesse movimento. E teve você contando agora, Marlon, me veio um caso que eu vivi, tem mais ou menos 10 ou 15 dias. Eu e a Gi, né? Vocês conhecem a nossa sócia, muito bacana. Beijo, Gi. Nós vivemos um caso muito interessante. Nós estávamos com um grupo de mais ou menos 150 a 200 pessoas no MS, no Mato Grosso do Sul, discutindo sobre uma retomada de um programa de negócios que a SACA estava fazendo. E todas as vezes que a gente passava nos grupos para discutir o assunto sobre negócios, vinha uma dor muito grande, momentânea, chamada inadimplência. Eu estou com dificuldade, que eu tenho que ir, que eu tenho que voltar, eu tenho que cobrar, eu tenho que isso, aquilo. E parecia uma dor grande para aquelas pessoas que estavam com o desafio. E a gente começou a fazer algumas conexões que, por mais que sejam básicas, elas trouxeram, para quem está angustiado, sob pressão, elas trouxeram luz. Então, às vezes eu digo assim, se você como líder não consegue, muitas vezes, resolver um problema por conta de tecnologia, investimento, processo, pelo menos ajuda a tirar a angústia do seu time, que já é um grande passo para que eles retomem a racionalidade e façam boas conexões de bons resultados. Por exemplo, olha o que a gente viveu lá. Inadimplência pegando, falar de fazer negócio, inadimplência pegando, faz o quê? Poxa, trabalha o mesmo processo e o interesse verdadeiro que você teve para fazer o negócio, mesmo sob pressão, na correria, muitas vezes acontece, como o Gerson falou, mas, cara, leva a sondagem. A conexão foi simples e básica, mas assim, ó, a pessoa está com dificuldade financeira, atrasou parcela. Qual a primeira pergunta que você faz para ela? O que aconteceu com aquele sonho? Me deixa aí ver o sonho com você. Cara, você foi, exemplo, transportadora. Você não fez isso para comprar 5 caminhões. O que aconteceu? Né? Porque era um sonho. Expansão, crescer, transportes, tal, bombando no Brasil. E de repente ali não aconteceu como queria. E aí, se você de fato entende a pessoa que está devendo, eu pergunto, como você olha para um devedor? Se você olhar como pilantra, pilantra ele será. Né? Esse é um ponto de atenção. Se você olhar para ele como uma pessoa que está passando uma dificuldade porque se frustrou para realizar um sonho, quem é o primeiro que ele paga? Pois é. Quem ele paga primeiro? Então uma coisa é emprestar dinheiro, outra coisa é realizar sonho, mas não é a mesma coisa. A gente entende que é bem diferente. Então, esse é um caso que eu queria, a sua fala, Marlon, me lembrou de trazer, porque isso é fazer negócio. É ir lá, é entender. É entender quando você está emprestando, assim, você já vê o nível de organização da empresa, quando a gente fala de empresa, né? Da fazenda, do cara, da propriedade rural, você já vê o nível de organização, como é que ele lida, como é que ele está, se ele está organizado, se ele está desorganizado, né? O nível de
que está o cuidado que ele tem quando você conhece a propriedade, como é que ele cuida de uma máquina, de um implemento agrícola que ele usa para fazer a colheita, como é que está o cuidado que ele tem com as coisas, né? O nível de, se for um curral, o nível de tratativa do curral, como é que está ali a disposição dos colaboradores dele, a satisfação no bate-papo, no sorriso, né? No trato, no fino trato. Se você está de verdade interessado, você vai lá ver. E na hora de ajudar ele sair dessa, né? Porque ele pegou um crédito para realizar um sonho. Sim. Ou para realizar uma expansão, resolver um problema momentâneo. Se você está próximo, você também vai ajudá-lo a sair dessa mais rápido. Eu vivi um caso também que eu tive a oportunidade de acompanhar uma cooperativa na Alemanha, fazer um processo de formação, e lá nós visitamos o Volksbank, que é uma grande cooperativa lá. E quando a gente falava na área de risco, eu perguntei, com a ajuda de um intérprete, né, na Alemanha, eu perguntei assim para o gestor, né, que estava nos apresentando, qual é a inadimplência do risco de crédito? Ele falou, 0. Obviamente é chocante, né? Eu falei, 0? Ele falou, 0. Eu falei, 0, mas 0. Eu falei, mas me explica melhor. Eu falei, 0, mas cara, você se apresentou como sendo responsável pela análise de risco. Se você fizer, o que você faz, né? Pergunta básica. Ele falou, cara, eu analiso a carteira, a composição da carteira. Então, ó, tanto é agro, tanto é automóvel, tanto é imóvel. E ele apontou através do vidro, ele falou assim, ó, aquele prédio lá é o Ministério da Justiça. Se eu impetrar lá hoje uma reintegração de posse para recuperar uma posse de um crédito que está em garantia, provavelmente as pessoas de lá nem saberão o que fazer, porque nunca tivemos. Eu falei, tá de brincadeira? Ele falou, tô falando sério. Tô falando sério, porque aqui o que a gente faz, olha aí é o pulo do gato. O que a gente faz aqui? Quando a pessoa, e já é cultura naquele país, aqui é meio diferente, no Brasil. Quando a pessoa começa a dever, ela já pagou 50%. Ela vem e fala assim, olha, perdi meu emprego, eu mudei de emprego, eu me diminuiu minha renda, tive um problema de saúde, eu vou ter que mudar. Então eu vou vender minha casa que vale 100, eu vou vender ela por 50, por 100, por 90, vou quitar a dívida e vou refinanciar com você uma dívida menor e ficar com dinheiro no bolso. Então ele renegocia uma casa menor e continua um processo construtivo. A gente percebe no Brasil, quando é um bem, eu já vi isso 1000 vezes, eu fui de consórcio, o cara tem um carro alienado, o que ele faz? Ele atrasa a primeira, a segunda, a terceira e pede para a sogra para guardar o carro. Já viram isso? Esconde o carro aí, sogra, porque profissional de justiça. E ele usa o carro até acabar, não paga, suja o nome. Não podemos generalizar, mas a gente percebe que isso é um comportamento, muitas vezes, de proteção daquilo que é dele, mas não é dele ainda, ele não terminou de pagar. Então a gente acredita, Jefferson, a gente tem visto muito disso também, Marlon, que quanto antes a gente consegue identificar a dificuldade da pessoa, a gente consegue tranquilizá-la para que ela continue prosperando, mesmo no momento de dificuldade, que ela tenha que se desfazer de uma coisa que ela acha que é dela, mas não terminou de pagar, mas que ela tem que se fazer para recomeçar um sonho. E que legal, né, Túlio? Falamos há alguns podcasts atrás, né, sobre o desejo da liderança de ter uma equipe mais protagonista, com olhar de dono, né? Uhum. Quando a gente pensa no cenário de crédito, né, falando de inadimplência, né, eu falava há pouco aí sobre esse olhar de dono, por quê? Quando você vai olhar a inadimplência, né, que tipo de inadimplência é mais recorrente, né? Aquela que o tomador bate na tua porta pedindo recurso, ou aquela que você vai até a empresa, vai até o agronegócio, vai até a pessoa física e lá você constrói um plano de desenvolvimento com uma linha de crédito. Obviamente que aquele que bate na porta, normalmente o risco de inadimplência ele é maior historicamente. Pode pesquisar aí, ele é maior. Ou seja, a equipe precisa ter esse olhar de dono, de entender que se eu quero uma saúde financeira da minha cooperativa, eu preciso fomentar novos negócios. Eu preciso ir até as pessoas, eu preciso ir até os negócios para entender, porque toda empresa tem um projeto para crescer. Se não tem, você pode ajudar, inclusive, ela, né, nessa busca. Todas as pessoas têm sonhos a realizar. Ajuda essas pessoas a realizar esses projetos, esses sonhos, porque as cooperativas possuem lá 200, 300 soluções financeiras. Alguma delas vai servir com certeza para esse projeto. Mas muitas vezes a pessoa está lá, ela nem imagina que a cooperativa tem alguma linha para realizar esses sonhos, esse projeto. Então se eu fico muitas vezes passivo, esperando porque eu tenho medo ou por causa da pressão, e eu estou sempre oferecendo para os mesmos, vou no Pareto no 80-20, acabo oferecendo para os mesmos, eu perco a oportunidade de oferecer um crédito mais saudável, né? Então fomentar negócios, eu diria que é um grande segredo, não precisa de processo para isso.
estruturados. Coisa simples, né? Eu não preciso de tecnologia avançada para isso. Eu preciso de proatividade, protagonismo, para ir buscar. Segundo, né? Muitas vezes a gente, até falando sobre isso, eu acho que a inadimplência vem porque eu escolhi a pior data, ou a garantia, ou a parcela. Não, é porque você não fomentou o negócio. Porque você esperou alguém bater na tua porta lá para pedir crédito, né? E aí, falando sobre esse lance, né, da pessoa pagar, eu estava lendo uma matéria, vindo para cá inclusive, né, que diz que se a experiência de crédito, a gente fala muito sobre experiência, né? Uhum. Todo mundo quer viver a melhor experiência, né? Se a experiência de crédito que essa pessoa teve com a instituição foi positiva, satisfatória, se ele vier a se tornar um inadimplente, ele vai lembrar primeiro dessa instituição. Tinha um ditado antigo que falava, passarinho que chega primeiro bebe água limpa, né? Que é a instituição que está com o inadimplente, né? Com alguém que está em atraso, indo até o inadimplente buscar receber essa parcela que está em atraso primeiro que a outra instituição, porque quem chega primeiro é o que vai receber. Mas o estudo recente, essa pesquisa recente diz o seguinte, que a pessoa que viveu uma boa experiência na hora de conceder, na hora de tomar esse crédito, ela vai lembrar disso. Teve um interesse genuíno, não foi aquele crédito que foi colocado com aquela taxa que de fato esfolou, né, o associado ou o cliente, né? Ele vai lembrar que naquele momento do crédito teve um estudo, teve uma co-construção, teve uma elaboração de como que ficaria a parcela melhor ajustada, na melhor data, com a melhor garantia, que ficasse bom para a instituição e para o tomador. No momento da inadimplência, essa pessoa lembra, Túlio. Esse empresário lembra. Esse produtor, ele lembra. E ele faz questão de, como você trouxe no exemplo de sala, buscar essa instituição para fazer o pagamento assim que ele tem a oportunidade. Porque é quase como uma dívida de gratidão. Perfeito. Então, nós vamos ajudar, né? É isso. Experiência. Então, eu não sei como você que atende uma carteira pessoa física, jurídica ou agro, você que é dirigente de uma instituição, né, tem pensado a respeito sobre isso, né? Uhum. Mas a experiência que a pessoa vive é muito determinante na hora de uma inadimplência, inclusive, para ela poder fazer o acerto. As cooperativas tiveram um aumento de 5% de inadimplência do último ano para cá. Mas mesmo com esse aumento de 5%, ainda é menor do que o sistema financeiro nacional tem visto. A inadimplência das instituições não cooperativas tem sido maior do que as da cooperativa de crédito. E aí fala, por quê? Por causa do relacionamento. É interessante. Uma das coisas que eu vi lá, falando do Volksbank, que sua fala me lembrou agora, eles dizem o seguinte, nós fazemos negócios que sabemos com quem conhecemos. Então, o que é conhecer? A sondagem, negócios que nós sabemos para dar a melhor oferta, inclusive para ele sair do enrosco, porque tem coisas que acontecem que não tem a ver nem com o crédito, nem com a intenção dele, tem a ver com cenários, mercado, tem fatores externos que são impensados, né? Sim. Impensáveis. E pode acontecer, mas essa frase me marcou muito. Fazemos negócios que sabemos com quem conhecemos. Isso resolve metade dos problemas, né? Boa. E aí, mano, você ia trazendo? Cara, olha só, né? A gente sempre se prepara para esses papos porque é importante trazer, inclusive, com bastante prudência informações. E teve um dado estatístico que me deixou bem assustado, abrindo o coração aqui para a galera, né? No primeiro trimestre de 2024, a inadimplência alcançou 68,76 milhões de pessoas no Brasil. Tá? Isso representa quase 42% da população adulta no país. É gente pra caramba. Tá? Pra vocês terem uma ideia, a faixa etária dessa galera, assim, da população adulta, ela predominantemente fica entre os 30 anos aos 39 anos de idade. Que é a galera ali, Túlio, que é um grande estudioso e gosta de estudar psicologia, né? Onde a gente está praticamente no ápice da nossa maturidade, né, da nossa vida adulta, ou 30 anos de idade. Você imagina que o cara saiba lidar com a maior parte das suas coisas, das dificuldades da sua vida. A financeira, que a gente está falando disso aqui, é uma delas. E por incrível que pareça, essa estatística traz esse dado que é controverso. O cara de 30 anos a 39 anos de idade são os que encabeçam ali o maior percentual dos inadimplentes, tá? Isso me fez lembrar de algumas experiências que eu passei no passado também, na vida trabalhando nas instituições financeiras comuns. Uma delas,
olhando para a solução, eu lembro que nós disponibilizávamos para os clientes planilha de orçamento, planilha de controle orçamentário familiar. E aí a gente trabalhava ali uma maneira de tentar contribuir com algum tipo de desconto, algum bônus, tal, porque assim, quem demonstrasse que usasse a planilha poderia ter um desconto de tarifa, uma redução de juros de repente na tomada de um empréstimo. Um estímulo para ele se organizar. Para ele se organizar. E mesmo assim a taxa de inadimplência ainda era significativa. Quando o Jefferson traz aqui 5% aumentou 5%, né, da inadimplência, só que assim, 5% pode ser relevante para quem tem um colchão mais fino e pouco relevante para quem tem um colchão mais grosso. Quando a gente compara o mercado financeiro, de repente, para algumas empresas, algumas instituições, tá dentro do... Tá no jogo. Tá no jogo, né? Agora, para outras, vamos falar, uau! Pode ser determinante. Pode ser determinante. Determinante. Inclusive, a gente vem falando muito, a Yasaka vem olhando muito para isso que está acontecendo, esse movimento do IFR 9, né, que é a preparação das cooperativas para isso que já está acontecendo. A virada de chave vai ser em 2025, mas já está acontecendo, já deveríamos estar preparando, né, o alicerce aí para isso. Cara, isso é determinante, 5% pode ser determinante para a empresa. E aí você tem um colchão mais fino, algumas instituições já lá no passado, eu estou falando isso tem 15, 20 anos atrás, pelo menos 15 anos atrás, eu incentivava o meu cliente, independente de se ele tomador ou não, a ter um controle financeiro, a poder a olhar isso com mais cuidado. Mas o meu colaborador, ele não consegue, por exemplo, minimamente fazer um giro de carteira. Ele não consegue fazer um giro de carteira. E aí ele fica oferecendo, exatamente no que você falou do nosso Pareto. Querido Pareto, que é lembrado em diversas vezes, né, Jeff? Ele fica trabalhando ali 80% das ofertas dele naqueles 20% que procura ele. Porque, fazendo um link com o que você falou, Jeff, ele tem dificuldade ou não tem o know-how ou costume de sair para visitar, cara. E quando ele sai, ele não tem o costume porque muitas vezes, inclusive, ele está inseguro para fazer isso. Muita burocracia. Eu não tenho técnica, eu não tenho aquela habilidade de entender, porque... Gestão de tempo também. Tem um monte de coisas, né? Um monte de coisas. E aí ele vai visitar o agro, ele vai visitar a farmácia, ele vai visitar a padaria do seu Zé, ele vai visitar a loja de coxinha da dona Maria. Enfim, ele fala, poxa, eu preciso entender um pouco de cada coisa para eu poder chegar lá minimamente seguro para oferecer aquilo que eu tenho. E de repente, muitas vezes, ele está com o olho na meta, só que ele sabe que ele precisa emprestar. Ele fala, o quê? Eu prefiro bater minha meta, preciso bater minha meta para alcançar os resultados, o plano de negócios, o plano de receita, né? Tem que ser alcançado, e ele vai na zona de conforto. Eu não conheço de análise de crédito. Se eu oferecer, eu posso ser pego na esquina ali de surpresa. Eu posso gerar inadimplência. Enfim, é um conglomerado de desafios na vida do colaborador. São todas desculpas verdadeiras. Muitas. Muitas. Sabe, Marlon, algumas coisas assim nesse papo nosso. Tá muito agradável, muito gostoso trocar com vocês. Há tempo a gente não sentava para conversar assim, né? Tão muito contributivo para mim, obrigado. Mas me trouxe um pensar aqui. Primeiro, nós estamos falando aqui de utopia. Como que a gente não vai ter nenhuma inadimplência? Mas o que eu penso é que às vezes a história pode estar trazendo assim, normal ter inadimplência. Porque é pós-pandemia, porque eu emprestei demais, porque eu estou expandindo, então eu ainda não visito o suficiente, não tenho tempo de fazer uma boa sondagem, então é normal ter um aumento de inadimplência. Eu me lembro de uma entrevista, já tem tempos isso, mais de 10 anos, uma entrevista que eu estava assistindo de um político, e eu me lembro que era aquele grupo que fazia piada do CQC, né? Que eles colocavam os políticos na saia justa. E eu não me lembro quem era político, também não faz sentido falar,
Mas o político estava todo feliz, assim, né? Que tinha inaugurado uma maternidade há 6 meses, então ele estava lá para falar dos resultados da maternidade e tal, que nos últimos 6 meses nós só perdemos um bebê. E aí o cara do CQC pegou o microfone e falou assim: então o senhor tá feliz? Não, claro que não, é porque não é teu filho, né? Então basta um, né? Sim. Basta um. Então assim, a gente... Poxa, mas é um dos melhores índices mundiais de taxa de mortalidade de uma maternidade. Mas, cara, peraí, basta um. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê a história da Starbucks também, que eu me lembro, tá no livro do Howard Schultz. Como é que é o nome do livro? Enfim, a gente pode citar depois aqui na edição. E ele fala sobre isso, né? Se eu me lembro bem, quando ele volta para fazer a liderança da empresa, a empresa com dificuldade, tinha um CEO lá trabalhando mix de produtos, meta de multiproduto e tal. Eu falei, para um pouquinho, nossa missão é um café, um amigo, um vizinho, alguma coisa assim. Então, assim, é isso, cara, tá ligado nisso. Isso dá o volume, isso dá a necessidade, isso atende melhor, isso cresce com consistência e tira aquela coisa, porque a expansão, um dos grandes venenos da expansão, né? E não é o veneno que mata, é a quantidade do veneno que você toma, né? Tem que tomar cuidado com isso. Mas eu vivi especialista em expansão desde o Unibanco, que eu fui, e Citibank também, fizemos um hypergrowth absurdo, né? Saímos de 16 agências para 120 em 2 anos. A expansão seduz, como tudo na vida, né? Um novo namoro, uma nova relação, tudo na vida, o que é novo, você seduz. Vamos fazer uma nova viagem, um novo lugar. Você fala, passa o medinho e tal, mas você fala, eu vou. Chega lá, você fala, uau, tá certo, você tem essa sedução, mas tudo a moeda tem 2 lados. Essa sedução muitas vezes te cega. Ela te cega e você deixa de ter cuidados básicos, muitas vezes na estratégia. E aí, a dificuldade de quem está lá na ponta, como você trouxe, é demais. Porque se ele oferece demais, ele está sendo agressivo e pode oferecer um crédito ruim. Se ele oferece de menos, ele está acomodado. E, de novo, o líder intermediário é o cara que sofre a angústia de fazer agora. Eu bato ou assumo? Eu abraço, eu acolho, né? Porque tem essa também, né? A criança se joga no chão, você dá colo, ela mima, ela fica mais mimada, e aí ela fica mais birrenta. Então, quer dizer, aí você falou da psicologia. Quer dizer, imagina Diablo, né? Diablo, a palavra diabo vem de diablo, de divisão. Ele fica dividido. Então, acho que a gente, no campo de contribuição, para quem está nos assistindo também, procure estudar, procure ler, procure ser um líder educador. E para nós, na Yasaka, o verdadeiro líder é um gestor de percepções. Ele precisa perceber. Teve uma postagem do Kazu, nosso sócio, esses dias aqui, falando assim, ó, e aí? Né, o leão é perigoso? O leão é perigoso? Depende, para minhoca... Nada. Agora, a minhoca está preocupada com a galinha, não está preocupada com o leão. Então, qual é o ponto de vista que você olha para tudo isso? E ora você é leão, ora você é galinha, ora você é minhoca. Como é que você está nesse processo? Então, o que a gente acredita aqui, pessoal, é que a autonomia precisa estar naquilo que você tem. O protagonismo, Jefferson, que nós falamos daqui há um tempo atrás, aqui nós falamos no outro podcast, você que nos assiste, o protagonismo está na pessoa. Ele não precisa ser o ator principal para ser protagonista. Quantos filmes a gente não vê um coadjuvante chamar mais atenção e ganhar um prêmio, e ele nem era o principal ator, mas pela atuação dele, ele se revelou e revelou um novo modelo. Às vezes, uma reedição de um filme, né? Você tem o papel principal, muda, né? Na nova gravação por causa de um ator que se tornou protagonista. Não é disso que você falava naquele outro podcast, já? Verdade. E Túlio, ouvindo você, o quanto é importante, né? Você falavam sobre planejamento estratégico que precisa ser entregue, né? O quanto é importante você ter todo o time envolvido nisso, né? Na construção, na concepção, na comunicação, no cascateamento disso, né? Porque muitas vezes a gente percebe, né, Túlio? Muitas vezes você encontra uma equipe na ponta vivendo muito o que tem que ser feito. Me dá o como que tem que ser feito. Porque muitas vezes eu nem sei o porquê. Mas você vai fazendo, né? Sempre foi assim? Tudo bem. E aí ninguém duvida da intenção. Mas a gente acaba errando na forma, né? Então, esse processo de expansão é inevitável. A livre admissão veio para todo mundo. Quem estava mais acelerando um pouco menos, está acelerando para caramba agora. E o risco de inadimplência é inerente ao negócio. Qualquer concessão de crédito tem algum tipo de risco. Vou fazer uma concessão de um consignado. Não tem risco. Se a pessoa não morrer,
De repente, realmente, o risco é zero, né? Ah, tem um prestamista, enfim. É utopia. Conceder crédito. E vai deixar de conceder crédito porque tem risco? Principal atividade. Mas eu preciso mitigar. Então, aqui você percebe, né, claramente, né, que tem uma oportunidade muito grande de você trabalhar melhor a construção desse planejamento, independente do tamanho da tua instituição, né? Envolvendo todo o time, né? Envolvendo, inclusive, a responsabilidade de saber que, poxa, se a gente caminhar de forma correta, todo mundo prospera. O cooperado prospera, a comunidade prospera, a cooperativa prospera e, obviamente, o colaborador prospera. Poxa, se a gente sair fazendo só para cumprir uma meta, um objetivo, e o crédito acaba saindo à torto direito, pô, esse risco de estrangular as margens, ou até mesmo deixar a cooperativa ou a instituição numa situação de um risco assim que às vezes é irreversível, atinge todo mundo, né? Pô, nunca se ouviu falar tanto sobre Basileia, né? Como a gente fala hoje, né? De liquidez, de ter budget para poder operar, não tem recurso para poder ofertar crédito, funding. Então, as pessoas precisam se envolver nessa autorresponsabilização. Eu posso não ter os melhores recursos tecnológicos, eu posso não ter os melhores processos, mas trazer as pessoas para essa responsabilização de olhar de dono na hora de conceder um crédito é fundamental. Porque de repente eu não tenho as melhores técnicas. Aí a gente lembra de uma matéria que a gente traz aí nos programas de vendas nossos, super reconhecida, né? A gente lembra da Erin Brockovich, né? Da Julia Roberts, né? Quem não assistiu, assiste, hein, né? Ela não era advogada, ela não tinha conhecimento técnico, mas ela tinha um olhar de preocupação muito grande, um olhar de dona mesmo, né? Um olhar de preocupação com as pessoas, um olhar de preocupação com o escritório que ela representava, para poder ter um objetivo. Então, poxa, você pode não ser o melhor analista de crédito do mundo, você pode não ser o melhor gestor de uma carteira de agro ou PJ, mas se o seu interesse for genuíno na pessoa, se o seu olhar for de dono, vai lá. A pessoa que recebe você entende, ela consegue perceber que a tua intenção é genuína. Das pessoas falam assim, nossa, Jefferson, em sala de aula a gente ouve muito isso, né, Marlon? O Júlio também, né? Nossa, Jefferson, eu vou oferecer crédito, eu vou fazer uma visita, mas não é invasivo perguntar para a pessoa por que ela quer aquele recurso? Depende da forma como você pergunta, né? Você vai perguntar para a pessoa, mas e aí, você vai pegar mais 30 mil? Por quê? O que você quer fazer com tanto dinheiro? A pessoa vai ficar constrangida, né? Mas você é o consultor financeiro da vida dessa pessoa. É a sua obrigação fazer uma análise completa para poder oferecer a melhor linha. Então, senhor João, para que eu possa ser assertivo nessa oferta de crédito, para que eu possa oferecer a melhor operação, com a melhor taxa, com o melhor prazo, com as melhores garantias que fiquem confortáveis para você e para que a cooperativa consiga aprovar isso no melhor prazo, com a melhor taxa, eu preciso entender a finalidade. Então, qual que é a finalidade desse crédito? Nossa, Jefferson, poxa, é simples, né? Mas muitas vezes o simples não é treinado, não é desenvolvido, não é trabalhado em sala de aula, em treinamento, em formação, em integração. Então as pessoas às vezes vão inseguras, deixam de perguntar. Você sabe que tem uma história, essa é verídica, eu ouvi em sala de aula, né? Não tem a ver com inadimplência, mas tem a ver com esse processo de sondagem. Um associado foi até uma instituição e falou para o gerente, falou, olha, eu preciso de recurso. Dinheiro. Aí o gerente falou, é mesmo? Meta para cumprir? Deixa eu ver o que eu tenho, que já tenho pré-aprovado. Tá aqui, ó, 30 mil reais. É esse o recurso que eu tenho? É esse o recurso que eu tenho. E aí tomou esses 30 mil reais. Passados 3 meses, é verídico, hein? O associado volta para a instituição, fala, olha, já depositei o dinheiro que eu tomei, quita esse empréstimo e encerra a minha conta. Aí o gerente ficou assim, como assim? Vai encerrar a conta? Eu concedi o crédito. Você devia estar satisfeito. Falou, não, porque eu não entendo muito desse negócio de crédito e financiamento, mas eu fui falar com meu irmão. Meu irmão entende. E ele falou, o quê? Você pegou crédito pessoal para comprar um carro? Uau! Você sabe quanto que paga uma taxa de crédito pessoal e quanto você pagaria numa taxa de um financiamento de carro? A diferença é gritante. Ele falou, nossa, eu não sabia disso. Ah, então, teu gerente te enganou. Aí ele foi na instituição financeira encerrar o relacionamento e ainda saiu falando, né? Na comunidade, olha, cuidado, que você precisa de dinheiro, eles vão te oferecer um crédito que não é o melhor crédito. Aí o gerente ficou pasmo e falou assim, gente, perguntou para o associado, mas por que você
não me falou qual era a finalidade. Aí o associado falou assim, você não me perguntou. Você não me perguntou. Cara. Poderia ser uma inadimplência. Mas é o olho na meta, né? O olho na meta. Qual é a meta? Mas enfim, cara, acho que a gente tá num papo bacana. Estamos aí bastante tempo de conversa aqui. O fio da meada é bom, mas eu tô ainda ligado naquele processo. Vamos trazer mais gente para fora disso? Vamos trazer convidados? Vocês topam? Eu topo Desafio. muito, acho muito interessante. Legal. É o nosso compromisso para vocês, então. Logo mais a gente vai ver com convidados que estão sentados na outra cadeira, né? Na cadeira de que toma a decisão, de que sente a dor e que muitas vezes, como você que está assistindo, vai poder interagir também com ainda mais volúpia. Quase um trava-língua. Quase um trava-língua. Então, mensagens finais aí. Jefferson, Marlon, o que vocês querem deixar para quem está nos assistindo? Obrigado por terem vindo. O que vocês querem deixar para a gente aí? Vai lá, Jefferson. Primeiro agradecer a turma por acompanhar a gente aqui sempre, né? E mais nesse bate-papo. Apesar dos desafios, continuem, o Brasil precisa que as instituições financeiras acreditem no microempreendedor, no empresário que está nessa luta, né? Apesar do cenário econômico sempre desafiador, uma hora a Selic está mais alto, uma hora a Selic está mais baixo, o desafio só vai mudando. E a gente precisa continuar fomentando o negócio, o cooperativismo de crédito ao Brasil que dá certo, as instituições tradicionais têm feito muito também, então é continuar acreditando, é garantir, né, no processo de sondagem, é garantir na aproximação, no relacionamento, né, boas respostas, boas interações para poder oferecer sempre a melhor oferta de crédito, né? Continuar acreditando no Brasil, porque o Brasil precisa muito de vocês, né? Então, com os recursos que vocês tenham, como diria Cortella, faça o seu melhor. Faça o seu melhor e continue desenvolvendo o país aí que a gente acredita e precisa muito de vocês, né? Legal, esse foi Jefferson Oliveira, nosso sócio regional. E aí, Marlon? Cara, é isso. No próximo momento eu conto uma história, até para apimentar, mas a gente vai bater um papo mais profundo, como o Túlio falou, para falar de inadimplência, principalmente. De repente trazer aí um convidado, um especialista na área para dar mais profundidade e tal. E é isso, acho que precisa, para tudo isso que a gente falou, são grandes desafios. O país que a gente mora, até por proporções geográficas, é gigantesco, né? Então, acho que é proporcional os seus desafios ao tamanho do... É continental. Então, soluções para tudo que a gente falou são diversas, depende de um conjunto de trabalho da iniciativa pública, privada, a própria sociedade também, né, pode apoiar muito nisso, as pessoas buscarem mais conhecimento, buscarem mais preparação. E cara, é sempre uma aula, é um prazer enorme estar com vocês, trocar ideias, escutar, poder complementar aí, bacana demais. E bora pro próximo ar também trazendo muitas boas histórias e bons elementos aí para apoiar essa galera e enriquecer mais, né, o nosso dia a dia. Muito bem, gratidão, Marlon Sampaio. Esse foi o Marlon Sampaio. Obrigado a vocês dois pelo grande bate-papo, pela troca de saberes. Obrigado a você que está nos assistindo, que ficou esse tempo todo nos assistindo. Um grande prazer estar aqui. Esse foi mais um podcast Pingo no Y para vocês. Grande abraço. Valeu, galera.